Então, olha só, tem uma planilha aqui de precificação, tá? Inclusive, essa planilha também, pessoal, ela vai estar disponível aqui, ó, para quem é aluno da plataforma Sobre as Águas, vai estar disponível aqui dentro, mas na parte de planilhas, tá? Aqui, para quem não sabe, nós temos mais de 82 planilhas aqui disponíveis para os alunos da plataforma Sobre as Águas, e essa daqui é uma planilha um pouco diferente, que não vamos colocar técnica, né, de cálculo e tal, como nós temos aqui, mas é uma planilha de precificação, igual está aqui embaixo, tá? Então, beleza. Então, pessoal, nessa planilha aqui nós temos o seguinte, ó. Nessa primeira abinha aqui, ó, dias trabalhados, os seus dias trabalhados, ok? Então, vamos fazer uma precificação aqui. Os dias trabalhados aí vão ser 7 dias, tá? Então, eu vou pegar essa consultoria, né, uma modelagem rápida no Swim, por exemplo, vou fazer lá em 7 dias, então eu já consigo entregar. 7 dias, né, 8 horas por dia, vai te gerar aí 56 horas de trabalho, ok? Uma margem de lucro, qual que é a margem de lucro ideal? Não tem margem de lucro ideal, tá? Mas tem uma faixa, né, que é mais indicada, tá? Que varia de 20% a 40%, né? Essa é uma faixa mais sadia. Menor que 20%, 15%, pô, se for um negócio assim que muito fora da curva, né? Que mesmo com uma margem pequena, você vai ter ali um lucro líquido muito grande, então talvez valha a pena. Mas se for negócios menores, aí talvez não vale muito a pena não, tá? Não vale muito a pena não. E às vezes também se for um negócio muito pequeno, né? Você trabalhar com uma margem maior, né? Porque senão você vai gastar um tempão para ter uma margem muito pequena. Então, dentro dessa variação é de 20% a 40%, tá? A alíquota de imposto, né? Hoje eu pago um pouquinho menos aqui, né? Mas na média aí uns 16% e tal, depende do seu regime aí da sua empresa, né? Se é simples, né? Se é lucro presumido e tal. Então, pode ser aqui 13, pode ser 15, pode ser 16, tá? Então, uma alíquota aqui média aqui de imposto, tá? Beleza, depois você vai estipular aqui o salário que você deseja ter, né? Com o seu trabalho. Então, você é engenheiro, você é arquiteto, qual que é o seu salário que você deseja ter? É 20 mil? Então, coloca aqui 20 mil. É 15 mil? Então, coloca aqui 15 mil, tá? Esse salário aqui, no caso por mês, aqui a planilha já calcula por hora, né? Então, ela divide por 160 horas, chega nesse valor aqui por hora, né? Do seu salário aí, né? Planejado, tá? Eu tenho um cadista, né? Um cadista aí eu pago 4 mil reais para ele, né? Então, aqui também o preço por hora também do cadista, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai especificar aqui o tempo que a gente vai precisar do cadista para desenvolver essa consultoria. Às vezes, né, é um negócio que nem precisa, né? Se já tiver um projeto que você for modelar, às vezes tem que fazer alguma coisa ali de desenho, né? De modelagem até no civil, e você já tem um profissional que trabalha com você vai passar para ele. Então, isso aqui você tem que dar uma estimada no tempo, né? Que você vai precisar desse cadista aqui, desse profissional. E aí eu coloquei aqui 8 horas, tá? 8 horas nesse exemplo. Pode ser 16, 2 dias, um dia, né? Então, isso aqui a gente vai estimar. Depois, eu vou precisar de uma consultoria externa, porque vai ter algum ponto lá que vai travar o meu trabalho, vou ter que pegar uma consultoria de algum profissional para que eu consiga resolver, né, um entrave ou outro, né? Então, já pode ser previsto aqui. Qual a quantidade? Uma consultoria só, de R$ 500 a hora, então já vou contemplar ela aqui também. Mas eu vou ter que ir lá no local, vou ter que pegar meu carro, visitar o local, né? Vou ter que rodar um trecho lá com o cliente, conhecer a região, conhecer as bacias, conhecer... Aí depende muito do tipo de trabalho, se é consultoria, se é projeto e tudo mais. Aí vou ter que, nesse exemplo aqui, vou ter que pegar meu carro e ir lá. Então, põe o preço de gasolina, né? Põe o consumo do seu carro, quilômetros por litro, né? Quanto que ele roda aqui com 1 litro, né? Quantos quilômetros que ele roda. A distância que você vai rodar, vou ter que rodar 100 quilômetros. Vou ter que ir e voltar. Uma visita só, mas eu vou 50 quilômetros e volto mais 50 quilômetros, então 100 quilômetros. Pago R$ 50 de pedágio no total, né? Tem um carrinho aqui, lá na obra, de R$ 50 mil. R$ 50 mil aqui, pessoal, se a gente for pegar um carro aqui de R$ 50 mil para um tempo de uso aí, uns 3 anos, imagina que você tem um carrinho aí que você troca a cada 3 anos, né? Não, é a cada 2 anos, vem aqui e muda. Cada ano, vem aqui e muda, tá? Mas a ideia é o conceito. Então, eu troco a cada 3 anos carrinho de 50 mil para rodar trecho em obra, para rodar com o cliente e tal. Então, aqui já tem o preço também por dia, né? Que você tem aqui de depreciação do seu carro, tá? Eu tenho 2 visitas na unidade, eu tenho uma visita na unidade, né? Então, no caso aqui no trecho, né? No caso da região, então você vai especificar aqui também, ok? Então, esses pontos aqui são pontos que a gente vai ter que estimar esses valores, como eu comentei no início dessa aula aqui, tá? Bom, beleza. Aí depois eu tenho aqui as despesas. Pô, eu tenho um aluguel de sala de R$ 800, de R$ 1.500, de R$ 2.000, né? Então coloca aqui o aluguel da sua sala. Aqui no caso já converte aqui também por dia, né? O preço por dia. Então você coloca aqui basicamente o que você vai ter de despesa, né? De aluguel. Internet, pago R$ 100 por mês. Eu tenho despesa de luz, escritório, água. Tenho um PC de 5 mil. Eu utilizo ele também. Eu vou trocando o PC a cada 3 anos. Então é 5 mil, né? Aqui 3 anos de uso já tem também a depreciação por dia, né? Eu uso softwares, né, como o Civil 3D, outras ferramentas pagas aí por ano, né? Então aqui também já tem o custo por dia dividido por 365 dias, né? Então aqui são despesas fixas que você tem do trabalho lá em cima ou não, são gastos que você tem, né? E aqui são custos que você vai ter que contemplar se você for contratado para desenvolver o trabalho, ok? Beleza. Então aqui é uma abinha de dados de entrada, tá? Depois tem aqui o orçamento já montado para vocês. Então visita no local, tem uma visita, então eu vou ter esse custo aqui, né? Carro, depreciação, gasolina, pedágio, tudo. Beleza? Então, eu tenho aqui já resumido.
Depois eu tenho aqui engenheiro, né? Que no caso é você, ou você pode subcontratar, né? Aí tem um ponto de destaque, né? Que é o seguinte: no seu custo vai ter a mão de obra, né? Ah, vai ter um consultor, vai ter um cadista, vai ter um engenheiro. Você é um engenheiro? Se for você um engenheiro, você vai estar se pagando, basicamente, aqui, né? Pagando as suas 56 horas, ok? Se não for você um engenheiro, você vai pagar isso aqui para alguém, né? Para quem for o engenheiro aí da contratação, tá? Se você é uma empresa pequena e tal, você é o eu empresa, né? O eu empresa, né? Você vai ser o engenheiro, você vai ser o cadista, às vezes vai ter que se virar mesmo, vai nem conseguir ter um consultor, então você vai ser tudo, que a mão de obra vai ser sua total, de forma total. Às vezes é um negócio multidisciplinar, que você vai precisar de um outro profissional, né, para fazer uma análise de estrutura, uma análise mais geológica, né, algo do tipo, né? Mas, se não, né, não fugir muito do básico, você que vai tocar todo o barco aqui com mão de obra, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês terem uma ordem de grandeza aqui de outras possibilidades. Depois aqui, despesa. Aí, aluguel de sala, internet, luz, água, desgaste de PC, software, tudo para 7 dias aqui. Então, vai te gerar uma despesa em 7 dias de 626, você tendo a contratação ou não, tá? Então, aqui o custo mais despesa é 6.730, né? Então, custo mais despesa. Sua margem de lucro de 30% e a alíquota também de 16%, você teria que ter um preço final aqui de R$ 12.500, arredondando aqui, tá? 12.500, tá? Por quê? Porque com 12.500, na sua precificação desse trabalho, você teria aqui, ó, quase 50% de custo, tá? Quase 50% de custo, tá? E aqui está envolvendo mão de obra, está envolvendo, né? Voltando aqui, ó, mão de obra do engenheiro, visita do local, cadista, etc, etc. Tá? Então, 50% aqui já vai ser de custo, que é a mão de obra da coisa. Aí você tem 16% aqui, ó, que é 1.994, uns quebradinhos, de imposto, tá? Você tem uma margem de lucro de 30%, que dá uns 3.800. E você tem aqui 5% de despesa fixa, que é R$ 600. Então, essa aqui vai ser a pizza do seu faturamento, tá? E esse daqui, então, a sua margem de lucro é 30%, tá? Tem um detalhe interessante que é o seguinte: se você trabalha com consultoria, você faz aí, a mão de obra é sua, basicamente. Tem um detalhe interessante que é o seguinte, ó. Se eu olhar essa fatia aqui de 50%, né? Arredondando aqui, ó, eu tenho que 50% dessa fatia, que é de custos, né? Dessa fatia de 50%, 42% dela, tá? Ou seja, aqui eu tenho 6.100 de custo, né? Mas de 6.100, 5.250 é a minha própria mão de obra. Então, é eu me pagando aqui, tá? Então, isso aqui vai para o meu bolso, né? Porque eu estou pagando as minhas horas, ok? Então, dividindo aqui a empresa e você, né? Então, você está pagando aí a sua mão de obra. Se não fosse você, ia ser um terceiro. Você ia pagar isso aqui com um terceiro. Tá? Então, 42% aqui da fatia do custo, né? Que é quase toda ela, né? Tem um custo de terceiro aqui de consultor, cadista e tal. Mas a maior parte dessa fatia, né? Vai para o seu bolso que você está se pagando, está pagando as suas horas. Além dessa fatia aqui, tem a fatia de lucro, né? Que vai ficar com você também, no caso, com a sua empresa, né? Que ou você vai acumulando esse lucro ao longo do ano e vai fazendo retiradas periódicas, ou anuais, semestrais e tal, ou você vai pegar parte desse lucro e reinvestir na empresa, né? E tudo mais, né? Ou vai pegar todo o lucro e reinvestir na empresa e tal. E por fim, pessoal, se você for olhar grosseiramente aqui, né? Você vai ter aqui ganhos gerais 72%, se a mão de obra for sua, tá? Então, 72%. E gastos gerais, né? Pegando os outros custos, despesas, imposto, de 28%, 3 mil. Então, dos 12 mil quebradinho, né? Basicamente 9 mil, né, vai ficar aí na sua mesa, né, em formato de lucro e também de pagamento de mão de obra. Lembrando que o lucro pode ser que você retire depois de 3, 6 meses, depois de um tempo, não retire e reinvista na empresa e tal. E se a mão de obra for sua, né, aí o pagamento é da sua mão de obra, aí do carga horária que você investiu aqui nessa empreitada, tá? Então aqui, pessoal, essas definições a gente tem que ter muita clareza, tá? Muita clareza. Porque olha só, se eu faço a composição aqui só pegando custo e despesa, né, que é 6 mil, esqueço da minha margem de lucro, porque, não, eu já estou me pagando aqui, eu já tenho aqui meu pagamento, né, esqueço do imposto, você vai estar cobrando metade, né, metade do que seria um valor para você estar saudável aí, né, ou seja, pagando as suas horas, tendo uma margem de lucro e pagando os impostos aí, né. Então, pessoal, ó o risco, ó, se a gente for pegar aqui os dois, é quase metade mesmo, tá, quase metade, ok, dos valores. Se fosse cobrar 6.700, o que deveria ser cobrado no mínimo aqui, uns 12.500, tá, para você ter essa fatia de faturamento. 6 mil de custo, né? Quase 2 mil aqui de imposto, 3.800 de lucro, 600 reais de despesa, e aí dentro da fatia do custo de 6 mil, 5.200 paga suas horas de trabalho, né? E no resumo total, pega os 5.200 mais lucro, né? É o resumo aqui que você tem de ganho total aqui, né? Até mudar aqui que tá lucro total, ganho total, tá? Ganho total se a mão de obra for sua, no caso, se você for retirar também esse lucro e não for reinvestir na empresa, tá? Então, pessoal, perceba que não é tão simplesinho assim, né? De colocar um preço ali. Por quê? Porque a gente parte da premissa das janelas de tempo que a gente vai gastar. Então, se eu pego uma área muito complexa e eu pego uma área simples, eu vou ter tempos diferentes aqui, ó, tá? Eu vou ter quantidade de dias diferentes. E se eu mudo aqui para 15 dias, muda totalmente, ó. Muda totalmente. Meu orçamento vai para 25 mil.
tá? As minhas parcelas aqui, a proporção não vai mudar. Em resumo aqui, eu vou ter 12 mil de custo, 11 mil paga a minha mão de obra, né? E 7 mil de lucro. Então, eu teria ganhos totais aqui, algo em torno de 18 mil, né? Se eu estivesse trabalhando aqui cerca de 15 dias, tá? Se eu estivesse trabalhando 10 dias, ó, também, ó, tá? Então, já muda aqui o nosso lucro, né? Então, 5 mil, 8 mil aqui de custo, 7.500 paga aqui as minhas horas, né? Teria aqui um ganho total de 12 mil. Então, perceba que tudo parte, né, da quantidade de dias que a gente vai se dedicar para essa empreitada. Tá? Então, se eu pego uma bacia complexa, eu vou ter que estimar mais dias aqui. Se eu pegar uma bacia simples, eu posso estimar menos dias, porque eu vou gastar menos tempo. Tá? E tudo isso aqui já vai estar reajustado para você ter a sua precificação redonda.